No outro vídeo, lemos Romanos capítulo 1, 2, fizemos uma introdução sobre o livro de Romanos, a mensagem principal de Romanos. Todos os dias lemos um ou dois capítulos de algum livro para aprendermos a Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa. Agora estamos no livro de Romanos. Já fizemos o livro de Coríntios, já fizemos o livro de Mateus, de Marcos, né? E agora o livro de Coríntios. Depois do livro de Coríntios, né? De Romanos, depois do livro de Romanos vocês dizem qual é o livro que nós vamos ler. Agora iremos ler Romanos 3 e 4, tá? Aí no próximo programa, 5 e 6, desta forma, vamos aprendendo a Bíblia. Como foi falado, o livro de Romanos é uma das principais cartas cartas teológicas do Novo Testamento, escrito pelo próprio Paulo, né, e endereçada aos romanos, explica a manifestação da graça de Deus, né, mediante a rejeição dos judeus de Cristo Jesus. Então vamos lá, e você está convidado para ir participando e deixando seus comentários aí. Vai escrevendo seus comentários, o que você acha, né? E o que significa, o que você compreendeu da Bíblia, porque onde estiver 2 ou 3 em meu nome, estarei no meio. Então estamos em nome do Senhor, estamos aqui buscando a palavra de Deus. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, abre a minha mente para a tua palavra. Novamente, Senhor meu Deus, abre a minha mente para a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito de Deus. Amém. Vamos lá? Romanos 3. Qual é logo a vantagem do judeu? O Romanos 1 e 2 mostrou essa parte que a salvação foi oferecida tanto a judeus como a gregos, aquele que sacrifica, aquele que não sacrifica. Agora ele continua a palestra dele mostrando judeus, gregos, todos são iguais diante de Deus e agora poderão ser salvos. O grego não precisa ser judeu para ser salvo. E assim por diante, né? Romanos 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Veja a primeira parte e a segunda, tá? Para você compreender. Você que não assistiu, então você veja que a gente vem falando sobre a circuncisão, sobre os ritos judaicos, carne de porco, essas coisas, e sobre a dispensação da graça do Senhor para os gentios. Qual é logo a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, primeiramente os judeus tiveram a palavra do Senhor sendo confiada a eles. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Ou seja, se alguém não crê, Deus vai deixar de ser fiel porque alguém não crê? De maneira nenhuma, né? Deixa eu ver aqui. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando forem julgados. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como um homem. Aí você vai encontrar no livro de Romanos, várias vezes, os escritos de Paulo dizendo, não, diz eu e não Deus. Então, essas cartas de Paulo não podem ser assim como Deus falou. Você tem que interpretar o sentido das coisas, porque ele mesmo diz, agora não é Deus que está falando, sou eu. Então, quando é Deus falando e quando é ele falando? A Bíblia é dessa forma. O erro é a pessoa dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. É um erro. E qual é o outro erro? É dizer, não, tudo que está ali é palavra de Deus. Não é. Porque tem muitos ritos, muitas questões culturais, muitas questões que são para aquela época. Eu mostro para vocês textos da Bíblia que ninguém cumpre mais hoje. Ninguém. Mas por que ninguém cumpre? Vamos tomar um cafezinho? Bora? Hã? Não cumpre porque foi para aquela época. Não é mais hoje porque a coisa mudou.
né? Principalmente aquele texto que diz assim: não permito que as mulheres falem na igreja, nem digam nada na igreja. Isso é um texto totalmente para aquela época. Hoje as mulheres são pastoras, são diaconisas, elas falam muito na igreja, elas fazem tudo pela igreja. Então, você não pode pegar a Bíblia e dizer, tudo que está aqui é de Deus. Não, aqui é uma carta de um homem de Deus para uma igreja daquela época, há 2000 anos atrás. Então, tem coisas que é para aquela época e tem coisas que é para hoje. Nós não podemos pegar a Bíblia e dizer, não é a palavra de Deus, que aí é um erro. E também não podemos pegar a Bíblia e dizer, tudo que está aqui é de Deus e eu vou ter que obedecer, porque tem coisas que já passaram. Mas, às vezes, o teólogo não quer que isso passe. Mas está na cara da gente que tem textos na Bíblia que não dá para cumprir. Por que não dá? Porque era para aquela época. Você está entendendo? Senhor! Oi, pastor Joilson. Estou assistindo o senhor aqui de Miami Beach, Flórida. Leia Maria. Oi, Leia. Obrigado, Leia. Está me assistindo lá da Flórida. Então, vamos lá. E se a nossa, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Ele está falando sobre judeus e gentios, porque os judeus não acreditavam que os gentios iam para o céu. Todos os gentios iam para o inferno. Na verdade, os judeus, eles acreditavam que eles iam para o céu, e nem falavam muito em céu, falavam mais na terra mesmo. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem, que dizemos, fazemos males, para que venha bem, a condenação desse é justa? Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, o pecado todos estão sobre o pecado. Quem eram os gentios? Gentios era toda pessoa que não era judeu. Entendeu? Lembre-se que existem bilhões de nações no mundo. Os judeus é o tronco da nossa fé. Mas eles não são o dono da nossa fé. Entendeu? Cristo não morreu só por judeus. Cristo morreu por todos. Então, a dispensação tinha que haver. Mas eles não aceitaram. Não, é nossa, que é só nós daqui, só nós. E aí houve a renovação. Aí Paulo está explicando aos romanos o porquê disso. Deus teria abandonado os judeus? Não. É porque Deus sempre morreu e sempre viveu para todo mundo. Os judeus eram um tipo de sacerdote, mas eles não são dono de Deus. Os judeus são de Deus, mas não quer dizer que Deus seja dos judeus. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então, ele diz que gregos e judeus, que era como se fossem dois povos, né? Duas grandes nações, todos estão debaixo do pecado. E todos precisam de Deus. Não é só os gregos que precisam, também não são os judeus, mas todos. Aí ele diz, não há nenhum justo sequer que não peque. Né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, entre nós homens, todos nós somos pecadores e injustos. Só os hipócritas. O procrita Chiquinho. Os hipócritas, eles dizem que são justos desde o ventre. Alguns hipócritas dizem que são justos antes do ventre. Mas todos nós somos pecadores miseráveis e pequenos. Grande é Deus. Grande é o Senhor. Grande. Os gentios não acreditavam em Deus, pastor? Os gentios acreditavam em Deus, mas da forma deles. Deus, na minha opinião, se apresentou para todos os povos da terra. Agora, os judeus são a nação sacerdotal, mas Deus se apresentou para todos. Mas, para que houvesse até uma proteção da semente, a casca, eles ficaram fechados ali, né? Mas chegou o tempo deles abrir para todo mundo, eles não quiseram abrir. Aí houve a dispensação, né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ele diz aqui que, na verdade, muitas pessoas não buscam a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há uma só pessoa. A sua garganta é um sepulcro aberto, com sua língua
tratam enganosamente, peçonha, veneno da cobra está debaixo dos seus lábios. Olha, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria. Ou seja, o homem, olha aí, no caminho do homem, a destruição e miséria. O cara bota para descer mesmo. E não conheceram o caminho da paz. Os seus homens não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, mas para que todos a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, todos estão debaixo do pecado e todos precisam de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui para os romanos. Pois isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí ele mostra que a lei dos judeus apresentava o pecado, mas Cristo apresenta a cura do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, o testemunho da lei e dos profetas geraram a graça para todos, né? A saída para os pecados, a solução para a doença do mal. E o mal é o pecado, é a amargura, é o coração do homem. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então não há diferença. Não há diferença diante de Deus. Todos somos pecadores, tanto judeus como gregos, e todos precisamos de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos, nós éramos maravilhosos, nós voávamos, nós éramos criaturas aladas, celestiais, maravilhosas. Hoje a gente é uma criaturazinha que o cachorro corre mais do que a gente, um gato corre mais do que a gente. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então ele apresenta Cristo como redenção, tanto de judeus, quanto de gregos. O livro de Romanos trata bastante disso, porque os romanos ficaram achando, os gregos, o Deus dos gregos rejeitou, o Deus dos judeus rejeitou os judeus. Então Paulo estava explicando que não é rejeição, é porque eles não quiseram dispensar para todos, e a graça de Cristo foi para todos, né? Onde é que fala que todo homem é mentiroso? Está aqui, acabei de ler, Romanos capítulo 3. Todo homem é mentiroso e pecador. Né? Não é que a gente seja um mentiroso safado, mas é que ele quis dizer que a nossa natureza é caída, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, através de Jesus, podemos ir atrás da nossa redenção. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela fé. Então, a jactância, onde é que está? Ela é excluída. O pecado é excluído não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Porque nós não temos capacidade de obedecer à lei. Em tudo somos falhos. Então nós não temos a capacidade de nos salvar nós mesmos. Assim não precisava de Cristo. Ele está mostrando isso aí, que a lei a gente não consegue, ela existe, a gente tenta obedecê-la, mas nós somos por natureza pecadores. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem a obra da lei. Então ele aplica e diz que a fé em Cristo pode justificar você independente da lei de Moisés. Porventura Deus é somente dos judeus? Aí ele pergunta, porventura é Deus somente dos judeus? Aí eu pergunto para vocês também, a gente está lendo para compreender, né? Deus é só de judeu? Porventura Deus é somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Ele diz, Deus é o Deus dos judeus e é também dos romanos, dos gentios, dos gregos. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então Deus tanto abençoa a circuncisão, que era o corte no pinto,
quanto a incircuncisão por meio da fé. Então, Paulo explicando essa manifestação da graça para os gentios. Anulamos, pois, a lei de Deus pela fé? Ou seja, pela fé a gente anula o que houve, a lei de Moisés? Não, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, a graça, ela não anula a lei. Ela estabelece a lei. E pela graça de Cristo você é salvo. Mas você também obedece à lei. Nisso aí dá um nó na cabeça de muita gente, mas a resposta é: Deus abençoa a todos, independente da sua nacionalidade. Eu tenho muitos amigos judeus, né? E também tenho sangue judeu. Mas alguns também querem passar a ideia que só os judeus têm, mas não é. Outros não, são judeus cristãos, né? E são maravilhosos, todos são maravilhosos, né? Então, mas naquela época existia só nós, entendeu? Agora, para todos. Cristo não morreu só pelos judeus. Cristo morreu por todos. Que diremos, pois? Capítulo 4 de Romanos. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, isso foi-lhe imputado como justiça. Então, ele mostra que a justiça de Abraão não foi em guardar os mandamentos, mas acreditar em Deus. E o fato dele acreditar em Deus trouxe justificação para Abraão. Da mesma forma somos nós. Nós não precisamos ser judeus ou ser circuncidados para termos a graça, para termos o perdão de Deus. Apenas acreditar nesse Deus, como Abraão acreditou, porque não existia lei na época de Abraão. A lei passou a existir através de Moisés, quase 2000 anos depois de Abraão. Pois diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado como galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Então a fé, ela é imputada como justiça. Se você crê em Deus, você não precisa ser judeu, você não precisa guardar a Torá, não precisa não comer carne de porco. Aquela fé, você gentil, você que não é da nação, você terá uma justificação dentro de Deus, segundo o texto sagrado. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem que teme a Deus e imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Né? Muito feliz é aquele homem que é perdoado e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, está bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também vem sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça de Abraão. Então a fé, ela é o principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então a fé te faz obedecer todos os mandamentos de Deus, né, e te justifica. O que está falando em nós é crer, exato. Recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça, da fé, quando estava na circuncisão, né? Para que fosse pai de todos que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ele mostra que Abraão, os filhos de Abraão são circuncidados, mas dá a entender aqui nesse texto que o próprio Abraão não era circuncidado. Você está entendendo? Se a circuncisão fosse a razão ou a salvação da pessoa, o próprio Abraão iria para o inferno. Então ele está falando que a circuncisão foi colocada para que se conhecesse os filhos da luz, mas o próprio Abraão, né, Noé não foi circuncidado, os filhos de Noé não foram circuncidados, a circuncisão surgiu quase muitos e muitos anos, não posso dizer a data aqui, mas muitos e muitos anos depois de Abraão. Então não é a circuncisão que salva, porque se fosse a circuncisão que salvasse, ou a religião judaica, o próprio Abraão não seria salvo. Por quê? Primeiro, Abraão não tinha lei para obedecer. A lei foi dada por Moisés.
Segundo, o próprio Abraão não era circuncidado. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Ele diz, os filhos de Abraão foram circuncidados, mas o próprio Abraão não foi. Entendeu, menino? Hein, menino? Quem entendeu aí o mistério? Algumas pessoas não destacam essa parte, outros passam por cima e nem dão um valor, né? Mas aqui está falando que o próprio Abraão não era circuncidado. Então, o próprio Abraão, ele comia carne de porco, o próprio Abraão não tinha mandamentos, ele obedecia tudo pela fé. Abraão não tinha matarás, não roubarás, não tinha circuncisão, o prepúsculo, a circuncisão. Abraão não era circuncidado. Você está entendendo? Não! Tu está entendendo, menino? Os judeus são circuncidados quando crianças, né? E a lei manda circuncidar a criança. Mas o próprio Abraão não foi. Você está entendendo o que Paulo quer dizer? Quem é que está entendendo? Tive 2 sonhos. Não, eu queria que vocês comentaram sobre o livro. Aí depois nós falamos sobre os sonhos, tá? E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé que estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando ele também na incircuncisão, ou seja, Abraão era incircunciso. Mas pela fé ele era salvo. Olha, Abraão não era judeu porque os judeus não tinham nascido ainda. Abraão era o pai da fé. Olha que coisa profunda isso aí. Não, se for só os judeus que fossem salvos, então o próprio pai Abraão vai para o inferno. Não é. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também daqueles que andam nas pisadas da fé que tivemos o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Cristo era circuncidado, né? Era um tipo de selo, de pacto. Qual é o sentido da circuncisão? A circuncisão é um cortezinho que dá no pinto do menino. Debaixo do pinto, ele tem um cabrestozinho, é cortado. Não é a operação de firmose. As pessoas falam que circuncisão é a operação de firmose, vocês não estão errados, não estão falando certo. Firmose é uma outra coisa. A circuncisão não tem nada a ver com firmose. A circuncisão é um pacto racial, com um corte no pinto. Você está entendendo? Senhor não! Hein? Oxe, o senhor não está tão rápido. Senhor não! Oxe, é que está interessante a conversa. Então, a nação Israel, ela tem pacto com Deus. Vários. E entre eles é o pacto da circuncisão. Todo homem, quantas semanas eram, meu Deus? 3 semanas, 4 semanas. Inclusive o próprio Cristo era levado para a igreja. Eu estou com uma pedra aqui, cadê a pedra? Aqui, ó. Tá vendo essa pedra aqui? É uma pedra de ágata. Isso corta que nem navalha. Caiu no chão, ó, você faz a barba com ela, ó. Então, eles eram. O pinto da criança era cortado ao prepúsculo com uma pedra dessa. Ó, do jeito que está aqui, aí você pega lá e vai. Tchum, ai! Então, mas os gentios não fazem isso. Era um tipo de sinal, de pacto. Era um código genético. Era um pacto genético. Por isso que os judeus se dão tão bem na vida, porque eles não só têm pacto espiritual, eles têm pacto genético. Ou seja, a circuncisão na época feito em quem Deus ordenasse, não. Toda criança era circuncidada, né? Não era em quem Deus mandava, não. Toda criança judia era circuncidada. Foi Abraão grandemente abençoado. E Abraão não era circuncidado. Você está entendendo, gente? O que Paulo está dizendo é isso. É que Deus abençoa o circuncidado e Deus abençoa também o que não é circuncidado, porque Abraão não era circuncidado. Que a circuncisão surgiu depois e os filhos começaram a ter um corte. Só os meninos, tá?
Porque em outros países circuncida a mulher, que é terrível, é cortar praticamente o clítoris da mulher. Mas isso, Deus nunca mandou fazer isso, tá? Mas é feito em alguns países. Mas os judeus, eles não cortam o pinto, é só um cortezinho que tem, numa pelezinha que tem no pinto da criança, e é feito com a pedra. Bem, hoje se usa uma faca muito especial, mas na época de Abraão era uma pedra de ágata, como o copo de Cristo era de ágata. Então eles iam lá e... Era. Não é fimose. A operação de fimose é quando se tira toda aquela pele. Não é operação de fimose. Tá? Já vi muitos pregadores dizendo que circuncisão era operação de fimose. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A operação de fimose é quando a pele é apertada e não deixa o pinto folgado. A circuncisão não tem nada a ver com a operação de fimose. É apenas um corte no cabresto do pinto, da criança, né? Todos fazem pacto através da circuncisão. Todos os judeus fazem pacto, de Abraão até hoje, com a circuncisão. Tá? Hoje os judeus não fazem mais isso, fazem. Hoje os judeus fazem, continuam fazendo, tá? Porque a promessa havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei, Abraão, a sua posteridade, mas pela fé. Então ele está falando que a promessa da salvação não foi feita pela lei, porque não existia lei na época de Abraão, mas foi feito pela fé. E lembre-se que o primeiro filho de Abraão não foi Isaque, o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Então, se fosse pela carne, quem seria salvo seriam os filhos de Ismael, os ismaelitas. Olha, Paulo, ele brinca com a história, ele vai na história e ele diz, não, vocês estão dizendo que a salvação é genética? Que genética é essa? Que o primeiro filho de Abraão não foi Isaque, o primeiro filho de Abraão foi o filho de Agar, foi Ismael. Então, se a salvação fosse genética, vocês não seriam salvos. Entendeu? Agora, menino, eita, que profundidade! Olha, o que você acha disso? O que você está aprendendo? Para mim, firmose e circuncisão era a mesma coisa. Não é. Se prega que é, mas não é, tá? Estão enganados. A faca, hoje se usa uma faca especial, mas antigamente os judeus mais tradicionais usam uma pedrinha dessa, como essa aqui que eu estou, que é ágata. Eu uso para abrir o terceiro olho, tá? Mas isso aqui corta que nem uma gilete. Então você vai lá, puxa o treco-treco do menino e tchum! Aqueles crentes que ficam se admirando, né? Fulano fez pacto. Todos os judeus fazem pacto. Assim que nasce, faz pacto. E o pacto é genético. Né? Então, preste atenção, tá? Genética só servia a Sara, pastor. A genética era de Abraão. Porque ele está mostrando que os filhos da promessa não é pela carne. Os filhos da promessa é pela fé. Porque tanto Jacó foi pela fé, quanto Isaque foi pela fé. Porque Isaque não era o primeiro filho. Não era. Então, se fosse preto no branco mesmo, os judeus não eram salvos. Quem eram salvos eram ismaelitas. Então, ele mostrou que a salvação não é pela GG, Nené, Titi, Cacá, genética, mas sim pela fé. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Pela fé uma vez enviada, vou caminhando com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que eu receba dos céus a coroa que me dará Deus. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade genética, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, se Ismael for o herdeiro, então, para que fé? É só nascer, já nasce salvo. Como alguns dizem, né, que o cara já nasce salvo, já nasce condenado. Não existe isso não, tá? Porque a lei opera a ira. Para onde não há lei, também não há regressão. Então, não há transgressão. Então, a lei opera ira, justiça. Quanto mais lei, mais confusão. Mas a graça não. A graça, ela não tem confusão.
É como o índio obedece e tem as leis dele, mas não tem leis escritas. Seria mais ou menos uma comparação. A gente é tanta lei, né? É lei de vestir, é lei de mijar, é lei de ir no banheiro, é lei de não sei o que lá, é lei, tome 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 lei. Quanto mais nós bota a lei, mais a confusão aumenta. E o índio, todo mundo pelado, um com a mão no bolso, um olhando para a bunda do outro, um olhando para a bunda da mulher do outro, e não tem essas frescuras todas que nós temos. Então dá para você comparar mais ou menos isso aí com a graça. Você está entendendo? O índio obedece, não precisa de um decálogo, não precisa de uma lei. Não olharás para a bunda da outra. Mas ele está olhando, ele nem liga. Entendeu? Então a graça seria mais ou menos isso. Sem lei não há confusão. Você obedece porque você quer obedecer. Mas com a lei, se não houver o cumprimento da lei, então você é crão. É como uma menina que estava na televisão em busca de punição de um cara que tirou uma foto dela no trem. Ai, ele tirou a foto de mim do trem, isso é bulha. Ai, só que ela não encontrou lei, mas daqui a pouco vai botar a lei, né? E o cara, ninguém sabe se ele tirou, se ele não tirou, ele apontou o celular para o lado dela, ele podia estar olhando alguma coisa. Olha, então quanto mais leis a gente bota, mais bagunça a gente tem. A gente pensa assim, não, vamos colocar lei que a bagunça acaba. Ô, coitado, vamos botar a lei e a bagunça acaba. Ô, coitado, mentira. Quanto mais leis, mais a bagunça aumenta. A lei, ela vem para mostrar o erro, mas tem gente que não erra, independente da lei. Tem gente que não precisa de lei para obedecer, ele não é obrigado a obedecer, ele faz porque ele quer, entendeu? Circuncisão é o 8º dia, pastor. Gênesis 17, 10. Então é o 8º dia, a criancinha era circuncidada no templo. Porque a lei opera a ira, a punição, porque aonde não há lei, também não há transgressão. Onde acontece tanto feminicídio no nosso meio, tanta lei, não pode olhar, não pode pegar, não pode... E a fuleiragem no mundo. Vê se na tribo indígena há feminicídio tanto quanto a gente. Não há, mas não tem uma lei lá. O índio não pode matar a Índia. Ele sabe que não pode. Então, parece que a lei fomenta a punição e o pecado. Mas você obedece a Cristo não porque você é obrigado a obedecer. Você obedece a Cristo porque é bom. Seria a graça. Entendeu, minha gente? Portanto, é pela fé, para que sejamos segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Abraão é pai de todos nós. Abraão não é só pai dos judeus. Abraão é pai de todo aquele que crê. E o diabo é pai de toda cobra, toda serpente, né? Então, Abraão não seria pai dos judeus. Abraão seria pai de todo que crê. Entendeu? O feminicídio aumentou nos últimos dias, aumentou consideravelmente, né? O sangue de Cristo tem poder. Agora é engraçado, quanto mais a gente tome lei, mais aparecem as coisas. Né? Quanto mais tome lei, aí parece que o Satanás usa. E tem lugares que não tem essas leis todas, e não tem essas coisas todas. Parece que a lei fomenta. E a graça é assim, você faz, não é porque você é obrigado a fazer, você faz porque você faz, entendeu? Não existe uma lei assim, uma tribo de índio, você é a mulher do índio fulano de tal, não pode sair com tonhão, não existe isso. Mas ela não faz, porque ela sabe, entendeu? Obedecer a Deus, independente de ter uma lei mandando você obedecer. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Então, Paulo novamente usa o Velho Testamento e diz que Abraão não é pai dos judeus. E ele cita o texto da Briba, que diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituindo. Então, não é pai de uma nação, é pai de muitas. Eita, aí Paulo foi profundo aí, não foi? Não é pai só do Jujus,
mas é pai de todos. E Deus é o teu pai. Você não precisa cortar pinto ou ser judeu para Deus ser seu pai. Você precisa acreditar em Deus. Então Abraão é pai de todos que creem em Deus. Não é pai apenas de certas pessoas que guardam a lei. É pai também. Mas o pai de muitas nações, ó. Por pai de muitas. Por isso que o nome é Abraão, pai de muitos. Abrão, pai. Abraão, pai de muitos. Por pai de, quando ele mudou o nome, né? Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então Deus chama aqueles que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. Então ele mostra que a descendência de Abraão é como muitas nações, não é uma nação só. Porque os romanos não estão entendendo. Como é que o Deus dos judeus rejeita os judeus? Abraão não é só dos judeus? Aí Paulo está dizendo, não, Abraão é pai de todos que creem. Não somente de jujuis. Ele não é pai só genético, ele é pai espiritual de todo aquele que nele crê. Né? O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi justificado pela fé, dando glória a Deus. Então, ele não duvidou. Deus disse que ele ia ser pai de grandes nações, e ele acreditou. Mas como é que ele ia ser pai de grandes nações se ele já tinha 100 anos e não tinha filhos? E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também é poderoso para fazer, ele sabia que Deus é poderoso para fazer. Assim, lhe foi imputado como justiça. A fé que você tem em Deus é imputado como justiça. Tudo que você fizer para Deus, faça pela fé. Faça pela fé, porque é a fé que justifica o homem. Nós somos justificados não pela lei, mas temos que obedecê-la. Mas somos justificados por algo maior do que a lei, pela fé. É como a gente ama a mulher, ama o esposo, não é porque existe uma lei. Você vai ter que amar sua esposa, você vai ter que amar seu esposo. Se você não amar, você está ferrada. Não. Nós amamos porque queremos e gostamos. Então, assim seria mais ou menos a graça e as leis judaicas. E Deus não seria genético. A salvação não seria genética. A salvação seria pela fé. Assim que lhe foi também imputado como justiça. A fé de Abraão, ninguém mandou Abraão esperar. Ele esperou porque ele tinha fé. Ora, não é só por causa dele que está escrito, que se fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se nós tivermos fé em Jesus Cristo, também somos filhos de Abraão e filhos da mesma promessa, ao qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, ele mostra aqui que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Que maravilha, né? Agora vem Romanos capítulo 5, né? Onde fala a graça, né? Olha, Romanos capítulo 5. Vamos deixar para amanhã? Bora? Romanos 5? Então Romanos 5 é amanhã. Romanos, se Deus quiser. Romanos 5 e 6, tá bom? Que Deus te abençoe. O que é que você aprendeu nesse Romanos capítulo 4, 3 e 4? Viveu rompendo em fé. Não crê por dever, mas crê por prazer. Sim, Ana Maria diz, não crê por dever, mas crê por prazer. Então, você não crê porque você tem que crer. Não, você crê porque você gosta de crer e você simpatiza com Deus.
né? Então a fé justifica você. Você não precisa ser judia nem judeu. Se for, amém. Se não for, amém. Porque todos serão salvos pela fé. Lembre-se que aqueles que disseram, nós temos por pai Abraão, Cristo falou para eles, vocês têm por pai o diabo, e quereis agradá-lo. Então, aqueles na carne, eles eram circuncidados, mas no coração eles eram contra a fé. Eles eram contra Deus, contra Jesus. Então, quem nos justifica é a fé. Se fosse no preto, no branco, branco no preto, então Isaac não seria filho da fé, não seria filho da promessa. O filho da promessa seria Ismael, porque ele tem os direitos legais da carne, porque ele é o primeiro filho de Abraão. Mas quem vai te dar a entrada a esta graça divina dos céus não é o seu direito genético. Não é porque você é índio, é católico, é evangélico, é crente, é brasileiro, é estrangeiro, mas é pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela fé em Deus enviada, continuarei de louvor para os céus, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Então, você não obedece a Deus porque você é obrigado a obedecer. Você obedece porque o certo é a nossa salvação. Você está entendendo? Olha, ele mostrou que a lei Juju, a lei vem para mostrar o erro, mas ela não justifica o erro. Mas a fé justifica. Ou seja, você não faz isso porque você acha que é errado. Mas se a lei disser é errado, bem, se a lei disser é errado e você faz, você não é transgressor? Mas se não há lei e você não faz, então você não é obediente? Não. Entendeu, gente? Então a fé que justifica não é a salvação genética, não existe uma salvação de DNA. É judeu, é salvo. Não é judeu, é condenado. É da lei mosaica, é salvo. Não é da lei, é condenado. A lei mosaica tem o seu valor. E a nação Israel é sacerdotisa. Mas nós não somos salvos por causa da lei, nem por causa da genética. Mas somos salvos pela fé. Chegaremos a Deus pela fé. Teremos paz em Deus pela fé. Não precisa um mandamento, você tem que ter fé. Não. Nós temos fé porque Ele é a nossa solução. Aí ele está mostrando, não é que ele está anulando a lei, ele está dizendo que a fé é mais importante do que a lei. A lei às vezes só gera confusão. A lei é usada por quem tem má vontade e aplica na outra pessoa mal informada. Mas a graça não. A graça você não faz isso ou aquilo porque você sabe que é errado. Você crê em Deus não é porque a Bíblia manda você crer em Deus. Você crê em Deus porque Deus é o melhor para você. Ok? Esse livro de Romanos é um livro muito teológico. E aí ele lança essas colunas teológicas da igreja. E foi escrito no ano de 57 a 60 depois de Cristo. Veja a primeira parte, né? A introdução do livro de Romanos, capítulo 1 e 2, agora 3 e 4, e se Deus quiser, amanhã 5 e 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu gosto de perguntar o que você aprendeu da palestra de Romanos hoje. Tá? Escreva aí nos comentários que eu quero deixar gravada a sua opinião, tá? Então, pela fé em Deus, você chegará, né, aonde você quer chegar. Você tem acesso a Deus pela fé, não é por uma ordem, né, genética, até porque Cristo é sacerdote, não é segundo Arão. Cristo é sacerdote segundo Melquisedeque. Então, é outro tipo de sacerdócio. Não é sacerdócio humano, como Arão. Pastores, padres, estão ligados a Arão, mas Jesus está ligado a Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Arão passou quando Arão morreu.
O sacerdote de Levi passou quando Levi morreu, mas o sacerdote de Cristo não passou, porque ele é segundo Melquisedeque, e Melquisedeque vive para sempre. Entendeu, menino? Aprendi que a lei é como um fermento, pastor. Sula Ferreira, é como um fermento. Temos que obedecer e ter temor. Érica Silva. Certo. Eita, muito interessante este assunto. Amei todos os dias. Aprendemos muito com o senhor. Maria Lameirão. Maria Lameirão! Aprendi inglês, menina. Podemos ter tudo o que quisermos pela fé. É verdade. Elonice dos Santos Barroso. Então a fé, ela ultrapassa, a graça ultrapassa a lei. Né? A lei, ela existe, mas a fé, ela é muito mais forte. Foi o que salvou Abraão. O que nos liga a Abraão não é a genética judia, mas o que nos liga a Abraão é a fé, apesar de sermos um enxerto, né, na nação judeu. Nós somos cristãos judaizantes, somos uma nação que crê em Jesus Cristo e tem os rituais judaicos. A nossa lei de fé é judaica, tá? Ok?